Oi, oi, que bom estar contigo em mais uma semana. E não é uma simples segunda-feira, é a primeira segunda-feira de 2023. Então, seja bem-vindo para mais um Notícias do Bem, que vai inundar de alegria e felicidade os seus finais de tarde em mais um ano. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Sol, acende a luz. Eu ouço falar sobre esse tal cooperativismo? Sim. Diz que quem coopera se torna dono do negócio. Sim. Eu posso investir e ainda ajudar a economia local. Simples. O resultado é dividido entre todos. Dá pra acreditar? Simples. Eu posso ter crédito e solução pra tudo. E não é um banco. Sim. Mas será que vale a pena? Sim, é simples. A Cressol tem tudo isso. Lá, ganhar é para todos. Se eu quiser cooperar? É simples. Vem junto. Cressol. 2022 foi um ano, de certa forma, conturbado por conta do cenário político, mas, passado esse período, agora temos de tudo para, mais uma vez, alavancarmos a economia. Pelo menos, este é um dos cenários que são projetados para 2023. Entender o cenário econômico é essencial para investidores estarem preparados para o que vem adiante. Mas o que esperar da economia em 2023, já que estamos vendo um crescimento modesto e a inflação aparecendo em vários lugares do mundo? E o tal mercado não demonstra grandes sobressaltos com o novo governo. Por que isso? Porque o mercado já viu que, primeiro, é um governo de esquerda e não está trazendo nada de tão novo que deixe o mercado preocupado. Tanto que o convite que não foi aceito pelo Pércio Arida, um dos pais do Plano Real, para assumir um ministério, especificamente o Ministério da Fazenda, e ele negou, não quis assumir, mas já mostrou o interesse do governo, do novo governo, de alinhar e continuar com essa coalizão de diferentes partidos que levaram ele ao poder. Então, eu não espero nenhum cavalo de pau na economia, mesmo tendo o Haddad na frente. E por que o Haddad? Porque ele quer visibilidade. Visibilidade para quê? Porque é do interesse dele e também, até certo ponto, de interesse do novo governo, do governo Lula, de fazer o seu sucessor. Então é esse o desenho que está. Em se tratando de política, o Congresso dá sinais de alinhamento com o novo governo. O Congresso já está alinhado com o governo. Assistimos aí a aprovação da PEC da transição, onde vai deixar por um ano o Bolsa Família. Mesmo com as mudanças, o mercado enxerga potencial no Brasil. Diferente dos países da Europa, do que está acontecendo na Ásia, tem boas perspectivas econômicas no decorrer dos anos. É quase autossuficiente de petróleo, o que precisa é industrializar, porque chega de vender produto in natura e comprar produto acabado. E tem um mercado imenso, um mercado consumidor que quando você dá condições, ele vai às compras mesmo. E é o que você muito bem colocou. O Bolsa Família, os R$600, movimenta essa economia imensa que é a economia brasileira. Bom, indiferente de cenário político, o que faz a diferença na liberdade financeira é ter educação e principalmente constância. Então, nós separamos algumas dicas para você poupar bem e investir o seu dinheiro. Fazer um planejamento financeiro pessoal é muito importante e significa administrar de maneira eficiente os gastos, saldar dívidas em primeiro plano, as com juros mais altos, fazer uma poupança periodicamente e, por fim, investir de maneira correta os recursos poupados. Para 2023, devido ao movimento da economia, é preciso ter cuidado com os novos investimentos. É um momento de bastante cautela, né? Então, sempre quando há troca de governo, independente de quem você votou ou não, é importante você ter cautela nos investimentos. Contudo, existem situações que a gente pode pegar alguns relances ali para a gente tomar algumas decisões.
Na hora de escolher um investimento com certa taxa de juros, é imprescindível que seja para obter algum retorno ou benefício e nunca gastar mais do que se ganha. E os investimentos é aquilo que é muito importante. As pessoas elas precisam se enquadrar dentro da sua renda. Então você, por exemplo, você tem uma renda, você não pode gastar mais do que a tua renda. Isso é uma regra básica, né? E os empréstimos e financiamentos, se for necessário fazer, que eles não sejam para coisas fúteis, como por exemplo, lazer, viagens. É importante você entender que o empréstimo tem que ser para algo que possa te trazer aí um benefício. Por exemplo, você precisa de um carro melhor, um carro que traga mais economia, então você vai estar gastando de um lado, vai estar economizando de outro. Comprar a casa própria sempre é bom, se você mora de aluguel, muitas vezes você vai aumentar o valor que você paga ali por mensal, através de um financiamento, mas vai deixar de pagar um aluguel. Então essas coisas podem acontecer. Então é importante que você tenha sempre em mente a prudência, para não gastar mais do que ganha, e levar aí as suas contas em dia, porque a gente não sabe como é que vai ser, principalmente as transições de governo, novos ministérios, o que vai ser liberado. Bom, reta final do programa e a gente ainda mantém aquela tradição de sempre separar os minutos finais para você refletir um pouquinho sobre a vida com a nossa mensagem. Eu admiro mesmo uma pessoa que tem a clareza do que deseja e não desiste. Afinal, não existe fracasso no insucesso, o fracasso está na desistência. Ninguém fracassa quando não obtém sucesso, mas isso sim quando desiste após não ter obtido o sucesso. Claro que eu não vou desistir por qualquer coisa, mas também não vou persistir por qualquer coisa. Machado de Assis dizia uma coisa maravilhosa, ele dizia, nem sempre recuar é fugir. Nem sempre recuar é fugir. Pode ser que eu tenha que alterar minha rota e ir para outra atividade, mas só depois de eu esgotar todas as minhas energias naquilo que de fato é o meu foco. Uma pessoa só deve desistir de um projeto quando ela, tendo esgotado as forças que desenvolveu para atingir aquilo, percebe que essas forças que ela tem como capacidade não são mais suficientes. Alguém que várias vezes faz vestibular e nota que já esgotou aquilo que era a sua condição, tem que alterar a rota. Não há um único caminho na vida. A vida é plural. E essa pluralidade, ela não pode ser colocada no campo da obsessão. O que é uma pessoa obsessiva? É aquela que não consegue mudar. Afinal de contas, coerência contínua num mundo de realidade que muda é sinônimo patológico. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Portanto, a grande reflexão a ser feita é para onde a gente quer ir. Com as nossas opções, nossas escolhas, numa vida que até pode ser curta, mas não precisa ser pequena de maneira alguma. E aí quando a gente imagina grandes cientistas como Darwin, aliás, muita gente ensina às gerações mais jovens algo muito perigoso, diz, como disse o Darwin, a sobrevivência do mais forte. Você não vai encontrar isso desse modo na obra de Darwin. A origem das espécies está escrito, na forte luta pela vida, a sobrevivência do mais apto. O que é muito diferente. Na forte luta pela vida, a sobrevivência do mais apto, isto é, daquele ou daquela que tiver flexibilidade no campo do conhecimento, da formação, na parte de graduação, um currículo que seja mais flexível, que não seja fechado numa única direção. Que a gente não esqueça que nos tempos que nós estamos vivendo, ainda bem, não há uma correlação imediata entre carreira e graduação. Para vários de nós, carreira e graduação era uma correlação obrigatória. Se você faz economia, você vai ser economista. Se você faz engenharia, vai ser engenheiro. Nós temos hoje uma abertura de possibilidades no mundo do trabalho que permite que alguém que faça economia possa depois estar numa atividade de consultoria ou abrir um restaurante ou estar numa atividade de convivência na mídia. E eu sou da área de filosofia. Vocês imaginem o número de atividades que eu tenho. Além de professor e escritor, eu também sou comentarista de rádio, de televisão, faço consultoria, eventualmente sou capaz até de opinar sobre coisas que eu não entendo. O que é um valor alto. Que coisa boa. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não podemos, de maneira alguma, num mundo onde as coisas estão em ebulição, em grande alteração, admitir
uma crença perigosa de que a nova geração pronta nasceu e que ela se contenta, e nós também, em ser atingida por algo que eu lembrava antes, que é a síndrome do possível. Há 3 caminhos para o fracasso. 3 caminhos para o fracasso. Primeiro, não ensinar o que se sabe. Segundo, não praticar o que se ensina. Terceiro, não perguntar o que se ignora. Digo de novo. 3 caminhos para o fracasso. Não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina, não perguntar o que se ignora. Vamos inverter. E nos novos tempos que trazem para nós a urgência e a emergência de novas atitudes, nós temos que trabalhar isso do modo positivo. Há 3 caminhos para o sucesso. Ensinar o que se sabe, isto é, generosidade mental. Segundo, praticar o que se ensina, isto é, coerência ética. E terceiro, perguntar o que se ignora, ou seja, humildade intelectual. Essas são 3 trilhas virtuosas para o êxito: generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual. Generosidade mental, repartir o que sei para dar mais potência para quem está à minha volta, em vez de guardar só para mim e ficar só eu fortalecido e enfraquecer o grupo e fazer com que ele perca energia. Generosidade mental é a forma da partilha. Coerência ética, praticar o que ensino. De nada adianta eu não ter autenticidade, isto é, dizer uma coisa e fazer outra. A gente reconhece o valor de pessoas e empresas pela autenticidade que ela tem. A reputação de alguém, a reputação de uma organização vem quando ela pratica aquilo que ensina, quando ela age na mesma direção daquilo que exige. Por isso, além de generosidade mental, também coerência ética. E terceiro, humildade intelectual. Humildade não é subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se humilha, que se rebaixa, que se enfraquece. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo. Aquela que sabe que não é a única que sabe. Aquela que sabe que a outra pessoa sabe o que ela não sabe. Aquela que sabe que ela e outra pessoa saberão muita coisa juntas. Aquela que sabe que ela e outra pessoa nunca saberão tudo que pode ser sabido. Por isso, num mundo em que há emergência de múltiplos paradigmas, o vir à tona de outros modos de fazer, nós temos de ter a iniciativa de pegar a transformação também nas nossas mãos e com humildade, com coerência e com generosidade, construir um futuro para todas e todos, à nossa volta e entre nós, que seja mais fértil, que seja mais vitalizado, que tenha mais saúde. Gente, eu agradeço a tua companhia, mas infelizmente o nosso tempo é curto. O importante é que ao longo do ano a gente terá muitas outras oportunidades para nos reencontrarmos aqui. E claro que nas redes sociais tem assuntos como esses que você assistiu para compartilhar com os seus amigos e familiares. É aqui, nas redes sociais e no portal programanoticiasdobem.com.br. Obrigado pela companhia, uma maravilhosa semana e até amanhã, 6:45. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Ô, peraí, gente, peraí. Oi, filho. Preciso abrir uma conta. Estão falando de uma cooperativa de crédito. Sim. Que não é banco, mas tem tudo o que eu preciso. Sim, é sim. Se eu precisar de crédito, é prático e seguro. Sim. Você vai me ajudar, né? Sim, vó, é simples. A Cressol tem tudo isso. Lá, ganhar é pra todos. E se eu resolver cooperar? É simples, vó. Vem junto. Cressol.